Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Raio-X do Oscar 2024, categoria Melhor Longa-Metragem de Animação. Antes disso, já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e se torne um membro do canal se você puder e quiser, com acesso a vantagens exclusivas, como por exemplo, receber esse material com antecedência em relação aos demais espectadores daqui, beleza, gente? Seguinte, categoria Melhor Longa-Metragem de Animação é relativamente nova aqui, né, na história da academia. Foi a última categoria a ser implementada de forma competitiva, agora no ano de 2001. Já tem algum tempo, óbvio, né? Já passou aí de 2 décadas, mas foi a última adição de categorias que a academia fez. Naquela oportunidade, o vencedor foi o filme Shrek, e antes disso a gente teve alguns prêmios especiais concedidos aos longas-metragens de animação, como por exemplo lá em 1938, quando o Walt Disney recebeu um Oscar especial pelo filme Branca de Neve e os Sete Anões. Mas quais são os indicados a melhor longa de animação no Oscar desse ano, hein? Vamos dar uma olhada. O primeiro deles vem lá do Japão, O Menino e a Garça, dirigido pelo mestre Hayao Miyazaki. Ele que está com 83 anos de idade e até por ele já ter falado que talvez queira se aposentar, muito se fala que talvez esse seja o último filme dele, né? O último projeto dele. Ele que é um monstro sagrado aí da animação mundial, e que ganhou inclusive o Oscar de melhor longa-metragem de animação pela animação A Viagem de Chihiro. Depois ele recebeu também uma estatueta, um Oscar honorário pelo conjunto da obra, mas está aqui novamente indicado. Ele que foi o fundador do estúdio Ghibli lá no Japão, que tem uma estética muito própria. E esse filme também tem uma estética muito própria. Ele é feito de desenhos 2D, né, dos desenhos 2 dimensões, e cujas cores e expressões são muito fortes, muito exageradas. Eu inclusive assisti esse filme numa projeção, numa cabine de imprensa em São Paulo, maravilhosa, a qualidade da cópia absolutamente estupenda, e eu acho assim, fiquei embasbacado com a beleza, com o uso de cores e aquelas expressões meio exageradas em alguns momentos, mas que exprimem os sentimentos que o diretor planeja ali com aquela evolução do roteiro. Assim, gosto muito dessa estética, que é diferente, ela não é tão bonitinha, tão redondinha, mas que está ao propósito ali daquela narrativa, né? A gente tem também um roteiro fantástico, né? Ou seja, não é um roteiro que está no nosso mundo, então você tem ali o mundo dos vivos sendo misturado com o mundo dos mortos, e o nosso protagonista, que é um menino que precisa lidar com a perda da mãe. Então ele acaba se isolando e tendo esses encontros com essa garça que vai ter um significado muito específico aí ao longo dessa projeção. São mais de 2 horas de projeção, mais de 2 horas de filme que passam lindamente, né? Toda essa sinfonia de cores, de sons, né? De diálogos, de expressões, dessa estética muito própria, acabam inundando aí os nossos olhos, as nossas retinas, e eu acho que é uma animação maiúscula, uma realização maiúscula aí do Miyazaki, ainda que, e é bom que se diga isso, não seja o melhor filme dele. Não acho que seja a melhor realização, a melhor produção já realizada pelos estúdios Ghibli e pelo Hayao Miyazaki. A própria Viagem de Chihiro me parece mais consistente do que esse filme. Ainda assim, é um grande filme que veio aí ao longo da temporada de prêmios, participando das principais premiações e inclusive ganhou aí, né, alguns prêmios importantes ao longo desse caminho. Na sequência, a gente tem o filme Elementos, que é o único indicado esse ano da Disney, né, / Pixar. E assim, não tenho nem muito o que falar sobre esse filme, porque sinceramente, gente, achei ele fraquíssimo, sem graça, sem personalidade, com personagens xoxos, sem vida. Ele parte de uma premissa bacana, parte de uma premissa boa, de você ter ali os 4 elementos, né, convivendo ali naquele mundo, mas o filme ele não consegue estabelecer uma linha narrativa bacana, você não consegue se envolver com aqueles personagens, eles não são bacanas, não são engraçados, você não se identifica com eles.
A não ser... Tem uma outra piadinha um pouco mais engraçadinha, mas não sai disso. Então, sinceramente, muito decepcionante. E, inclusive, eu diria que a Disney tem que ligar o sinal amarelo aí, porque foi o ano do centenário da Disney e ela acabou entregando aí quase nada, né? Esse filme, Elementos, chega, acredito eu, sem nenhuma chance de vencer esse Oscar. E o Wish, né, que é a outra animação que a Disney lançou nesse ano, também não aconteceu de forma alguma. A Pequena Sereia, a versão live action, até funcionou, deu dinheiro, mas com muitos problemas no meio do caminho, muita gente falando várias questões sobre o filme, sobre representatividade. Então, assim, momentos não tão bacanas aí para Disney, e o que é também uma questão desse filme do Elementos. Eu acho que ele só está indicado aqui, sinceramente, porque muitos dos membros da junta responsável pela indicação dos longas de animação trabalham na Disney, na Pixar, né? São a maioria, inclusive. Então, ela acabou entrando. Mas por merecimento mesmo, fraquíssimo esse filme, sinceramente. Na sequência, a gente tem o filme Nimona, que foi rejeitado pela Disney, mas acabou sendo produzido aí pela Netflix, né, distribuído pela Netflix, e ele foi rejeitado pela Disney simplesmente pela temática LGBTQIA+. Então a gente tem, né, essa história aí de um lutador que é injustamente acusado de um crime e ele precisa se redimir, e no meio do caminho ele encontra então a Nimona, que é essa criatura que é diferente, que não é o que às vezes parece ser, que consegue se transformar ao longo dessa trajetória, e tudo isso faz com que o espectador acabe tendo lições valiosas de aceitação, de tolerância e também de honra, né? Porque no fundo eles estão buscando a honra, né? Desse personagem protagonista e dessa personagem que ajuda nessa trajetória toda, né? O bacana é que esse filme acabou caindo no colo da Disney pelo seguinte: ele era inicialmente uma HQ digital, depois ela acabou sendo publicada no impresso lá nos Estados Unidos, e aí a Blue Sky, que é um estúdio fundado pelo brasileiro Carlos Saldanha lá nos Estados Unidos, comprou os direitos de produção de adaptação dessa obra. Alguns anos depois, a Fox comprou a Blue Sky, e alguns anos depois a Disney comprou a Fox. Então acabou caindo na carteira da Disney, mas os executivos da Disney não permitiram que um filme que tem um beijo gay, por exemplo, entre dois homens, e uma temática que faz referências claras à questão trans também, fosse produzido e tivesse o selo da Disney. Então o projeto foi totalmente cancelado, e aí a Netflix abraçou, distribuiu, e o Nimona inclusive ganhou muitos prêmios na premiação do Annie Awards, né? O Annie Awards seria como se fosse o Oscar específico das animações. A história é muito bacana, eu acho que a temática é muito importante, a trajetória desses nossos personagens principais também eu gosto bastante, eu acho que o roteiro é bem desenvolvido, as técnicas de animação são boas, não tenho nada que falar sobre isso. O meu único porém em relação a esse filme é que eu acho ele acelerado demais. Às vezes eu ficava até um pouco cansado, porque é muito estímulo visual, é muita coisa acontecendo o tempo todo na tela, e você às vezes acaba ficando um pouco até zonzo com tudo aquilo que você observa ali na tela, né? Não é uma produção ruim, mas é muito acelerado, talvez um reflexo aí também do público predominantemente consumidor, né, dessas obras, que é o público jovem e que está acostumado com essas narrativas aí do streaming e das redes sociais, né? Então acredito que tem muito a ver com isso, mas é uma produção bem bacana. Depois a gente tem O Meu Amigo Robô, que é um filme espanhol, apesar dele ser passado todo na cidade de Nova York, mas não se engane, ela é uma produção espanhola, uma produção diferentona aí na área da animação, que foi exibida no Festival de Cannes e que não tem diálogos, né? E basicamente é a amizade de um cachorro com um robô, né? O cachorro ele tá meio entediado, ele tá assistindo televisão logo no início do filme, vê que dá para ter um amigo robô, acaba comprando esse robô, faz amizade com ele, se afeiçoa a ele, mas em um determinado dia os dois vão à praia e ele acaba perdendo, né, o seu amigo robô lá na praia, e aí a partir disso a história segue caminhos separados, com eles lembrando e tendo algumas relações a partir daí. São desenhos mais simples, né? Eles são mais... são cartoons mais digitais,
bastante coloridos, as cores bastante determinantes ali para os rumos da história. São traços mais grossos, né? Eles não são tão delicados como, por exemplo, o Nimona. Mas eu gosto da estética. Eu gosto da estética, eu gosto da proposta. Eu acho que o filme ele funciona bem até um certo momento. E eu só não acho que ele transcende, porque a história em um determinado momento se perde, né? Eu acho que talvez a falta dos diálogos fez com que eles tivessem soluções aí que eu não gosto tanto. Então tem alguns momentos ali questionáveis ali da história. Eu não sei se eu gosto ali depois da metade, até um pouquinho antes do final. Eu acho que viaja um pouco demais ali o filme e ele perde um pouco do seu propósito. Mas é uma realização que eu acho que é muito legal que ela esteja aqui indicada. Eu achava até, por exemplo, que o Super Mario Bros, né? Super Mario filme estaria indicado até pela bilheteria que fez, ou então Tartarugas Ninja, mas acabou não rolando. Entrou essa daqui, que eu acho bem bacana que esteja aqui. E finalmente a gente tem Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é uma continuação do sucesso absoluto, né, do Homem-Aranha no Aranhaverso, que inclusive venceu o Oscar de melhor longa de animação e que é irretocável do ponto de vista técnico, né, gente? Então esse aqui é o filme maior, mais bem trabalhado, mais completo, mais bem produzido. Até pelo sucesso do primeiro, ele teve bastante recurso para chegar aqui, né, e fazer essa continuação. Mas assim, acima disso, eu acho que a história é muito bacana, o roteiro é legal. E mesmo que você não seja um fã dos super-heróis, como eu, por exemplo, eu não sou fã, não lia os quadrinhos, eu gostei do filme. Eu me envolvo na história, eu consigo me apegar a esses personagens, né? E tecnicamente ele é perfeito, a trilha sonora é muito boa, a mixagem de som é muito boa, todos os desenhos, a animação em si é muito boa, ela é toda digital, né? E, enfim, em termos de realização, de escopo de realização e de grandiosidade, não tem para ninguém. Realmente é o maior filme desses 5 indicados. De uma forma geral, gosto da seleção, uma seleção diversificada que traz diferentes tipos aí de filmes. Só discordo da presença de elementos dessa lista. Se fosse para ter um filme do cinemão, eu acho que o Super Mario Bros. Seria mais adequado aqui. Mas ok, dá para entender em função de todo o contexto de quem vota nessa categoria. Bom, para mim, Elementos o mais fraco, depois Meu Amigo Robô, aí Nimona chegando ali já mais perto do pelotão de frente, e os 2 grandes filmes desse ano, na minha opinião, são O Menino e a Garça e Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu, particularmente, votaria no Homem-Aranha através do Aranhaverso pela grandiosidade e pela grande realização mesmo que ele é, e acho que é o que vai ser o vencedor. Ele, inclusive, venceu já nos prêmios Annie, né, que é o maior prêmio da animação mundial, em termos de premiação, né, não estou falando aqui de festivais, de premiação, e eu acho que deve confirmar também esse favoritismo no caso do Oscar. Beleza, gente? E você aí, assistiu a esses indicados? Concorda comigo? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Também não esquece de dar like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações no sininho. Não esquecendo de também dar uma passadinha lá no nosso programa de membros para, se puder, também fazer parte dessa comunidade. E atenção, gente, no domingo, dia 10 de março, a partir das 18 horas pelo horário de Brasília, eu espero vocês para a gente fazer a melhor cobertura do Oscar 2024 aqui no canal Meu Tio Oscar. Vou receber convidados super especiais e a transmissão vai rolar diretamente de um evento presencial, o Meu Tio Oscar Night Experience, que vai rolar em São Paulo. Vai ter um Glass Studio lá para a gente fazer essa transmissão e eu espero você aqui no YouTube para acompanhar tudo junto comigo, beleza? Então te vejo no próximo conteúdo, até mais!